Olá, caros alunos. Nós estamos aqui fazendo uma seleção dos assuntos que mais têm caído nas provas da UERJ e, indiscutivelmente, um dos campeões de presença nessas provas da UERJ é o assunto Leis de Newton, né, e as suas inúmeras variações. Bom, as leis de Newton têm como finalidade fazer uma análise de como se comportam os corpos sob a ação de forças. E se vou fazer uma análise de como se comportam os corpos sob a ação de forças, primeiramente eu preciso ter uma noção do que é uma força. Eu utilizei aí duas figuras iniciais para passar essa ideia. A força é um agente que pode provocar deformações. Observe que quando eu penduro esse bloquinho na mola, ele aplica uma força na mola, deformando-a. E o outro efeito é a força provocar uma modificação na velocidade do corpo. Observe, eu tenho ali um bloquinho apoiado numa superfície, aplico uma força e essa força coloca o bloquinho em movimento. Ele que estava inicialmente parado, entrou em movimento por ação da força, significando que a força modificou a sua velocidade. Então, resumindo, esses são os dois efeitos básicos. Ou teremos deformações ou teremos modificações de velocidade. Esse último efeito é o que efetivamente vai nos interessar mais nessa fase da nossa análise, né? As forças produzindo modificações de velocidade. Agora, o que eu posso dizer além disso em relação às forças? Eu devo acrescentar, primeiro, que uma força é uma grandeza de natureza vetorial. Isso significa que, além de ter valor, ela tem também uma direção e um sentido. Observem que a setinha aqui, ó, passa essa ideia. Ela tem uma direção horizontal e aponta para o lado direito, que é o sentido de aplicação da força. Então, ela tem valor, direção e sentido. Por isso, normalmente, eu uso essas setas, né, esses vetores, para fazer a representação das forças. Vale também destacar que, ao medir o valor de uma força, eu vou usar como principal unidade de medida o Newton, cujo símbolo será a letra N. Bom, existem algumas forças que nós consideramos aí como principais, e são essas aí que nós vamos destacar nesse momento. Primeira delas, a força peso. Todo corpo, sem exceção, tem peso. E o que seria o peso dele? A força com que ele é atraído pelo nosso planeta. Então, observem na figura que eu utilizei aqui, que um mesmo corpo se encontra em posições diferentes, sempre atraído pelo planeta Terra. A força-peso é representada, vejam, no meio do corpo, apontando lá para o centro da Terra, indicando que a Terra está atraindo o corpo, qualquer que seja a posição dele. Então, na verdade, poderíamos dizer que o peso é a força com que a Terra ou o planeta, né, atrai o corpo em questão. Essa força é representada por uma seta, vejam, no meio do corpo, apontando para o centro da Terra. E sempre que eu precisar calcular o valor do peso do corpo, eu farei uso da expressãozinha que aparece aqui, ó. P igual a mg, onde esse m representa a massa do corpo em questão e g a gravidade do local onde ele se encontra. No caso do planeta Terra, a gravidade varia ligeiramente entre a linha do Equador e os polos. Há uma pequena variação no valor da gravidade, portanto, há uma pequena variação no peso dos corpos entre o Equador e os polos terrestres. Mas, na maioria dos problemas, esse efeito é considerado desprezível. Vale destacar aqui a diferença entre massa e peso. Eu quero que você entenda que massa é a matéria formadora do corpo. Peso é a força com que essa matéria é atraída pelo planeta.
Vamos partir para um exemplo prático. Imagine uma ferramenta que um astronauta levou para a Lua. Essa ferramenta, aqui na Terra ou lá na Lua, tem a mesma quantidade de matéria. Portanto, a massa é a mesma aqui na Terra ou lá na Lua. No entanto, lá na Lua, essa ferramenta é atraída com menos força. A gravidade lá da Lua é menor do que a nossa aqui da Terra. Logo, essa ferramenta na Lua pesa menos do que aqui na Terra. Então, repassando, a matéria formadora do corpo constitui a sua massa. A força com que esta massa é atraída pelo planeta vem a ser o peso do corpo em questão. Essa é a primeira força que nós destacamos aqui na nossa aula. A segunda força que vamos colocar em destaque aqui é a que chamamos de força normal. A força normal é tradicionalmente simbolizada pela letra N. Ela tem este nome simplesmente porque ela é uma força normal, ela é uma força perpendicular às superfícies em questão. Toda vez que tivermos um bloco apoiado numa superfície qualquer, haverá entre este bloco e a superfície uma força resultante do contato. Essa força é a normal. Como ela é perpendicular, né, às superfícies, se a superfície for horizontal, como é o caso desta superfície azul, ela será representada na vertical. Se a superfície estiver inclinada, como é o caso aqui, ela vai aparecer também inclinada, porém formando 90 graus com a superfície em questão. A força de tração ou tensão, a terceira força do nosso conjunto, é uma força exercida por meio de cabos, de fios. Então, toda vez que tivermos um corpo preso a um fio ou a um cabo, nós teremos uma força de tração ou tensão. Observem aí na figura, eu tenho esse bloquinho suspenso ao teto por meio de um fio AB. Nesse bloquinho, eu teria as seguintes forças atuando: ao peso dele, devido à atração da Terra, e a força aplicada pelo cabo. Na medida em que a Terra puxa o bloquinho para baixo, o cabo puxa o bloquinho para cima, aplicando a que nós chamamos de força de tração ou tensão e simbolizamos pela letra T, conforme aparece na figura. A quarta e última força nessa sequência é a que nós chamamos de força de atrito. A força de atrito teria uma análise muito mais detalhada do que essa que eu vou fazer aqui agora. De uma forma simples, poderíamos dizer que ela é uma força de oposição ao movimento de uma superfície sobre outra. Por exemplo, eu tenho aqui um bloquinho apoiado numa superfície. Nesse bloquinho foram identificadas as forças: peso, força com que a Terra o atrai; normal, força aplicada pela superfície no bloco; há um agente externo qualquer sendo responsável por essa força F, puxando o bloquinho para a direita; e, como oposição ao movimento desse bloquinho, olha lá, apareceu a força de atrito. Na verdade, essa força se deve às inúmeras irregularidades existentes entre as superfícies em questão, a superfície de apoio e a superfície do bloco. Muitas das vezes, a olho nu, a gente nem consegue enxergar essas irregularidades, mas elas existem e elas são suficientes para causar essa dificuldade ao deslizamento de uma superfície sobre a outra. Por isso eu quero que você fique muito atento a problemas que forneçam a seguinte informação: as superfícies em questão são totalmente lisas. Isso é uma maneira dele dizer para você que não há irregularidades, consequentemente não há atrito. Tá? Nesse caso, nós vamos desprezar a existência dos atritos. Ok? Então, essas seriam aquelas que nós consideramos as principais forças dentro da nossa análise. Uma vez que
agora eu sou capaz de reconhecer essas principais forças, vamos partir para um outro conceito. Observem na figura que eu coloco aí, aparece uma bancada típica de laboratório, né, semelhante a uma mesa. Nessa bancada estão dois blocos A e B, ligados através de um fio que passa por uma roldana. Nós vamos desprezar, nesse primeiro momento, quaisquer atritos entre o bloco A e a bancada de apoio. No momento em que largarmos o bloco B, a tendência natural é de que ele caia e, através do fio, ele puxe o bloco A. Portanto, no bloco A, quais são as forças que vão atuar? Vejam lá, há o peso do bloco A, há a força normal da superfície de apoio e a força do fio, né, que nós chamamos de tração, que na verdade é uma força do bloco B aplicado sobre o bloco A. No bloco B, por seu lado, nós identificamos apenas duas forças. Quais seriam essas duas forças? O peso do bloco B e a força do fio, a força de tração. Bom, eu vou dizer então que no bloco A existem três forças atuando ao mesmo tempo. Essas três forças formam o que nós chamamos de um sistema de forças. Já no bloco B, o sistema é formado por apenas duas, pois apenas duas forças atuam no bloco B. Então, resumindo, sistema é o conjunto de forças que atuam simultaneamente num determinado corpo. O nosso procedimento, em geral, será sempre o de substituir essas várias forças que agem simultaneamente por uma só, que nós vamos chamar de resultante do sistema. Portanto, resultante é a força que sozinha vale pelo sistema todo. Bom, e de que forma determinamos essa força resultante? Em primeiro lugar, eu diria que há uma regra geral para a determinação do valor da resultante, assim como da direção e sentido, se eu tiver um sistema formado por duas forças. Observem na nossa figura aqui, eu tenho duas forças, F1 e F2, formando entre si um ângulo alfa. Eu usei a chamada regra do paralelogramo para determinar a resultante. Eu fiz, vejam aqui, ó, uma paralela a F1, uma paralela a F2. A resultante é essa diagonal aqui, ó, que sai lá da origem das duas forças. Para descobrir o valor dessa resultante, nós fazemos uso da expressão que aí aparece, né? Na verdade, nós vamos usar bem pouco essa expressão, porque na maioria dos casos, nós vamos cair em situações em que a determinação da resultante é muito mais simples. Por exemplo, se as forças tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, conforme a nossa primeira figura aqui, basta simplesmente somar os seus valores. Se elas tiverem sentidos opostos, como é o caso da segunda figura, né, eu vou fazer a diferença dos seus valores. E se elas formarem 90 graus entre si, como aparece nesse terceiro caso, elas vão, na verdade, olha lá, formar um triângulo retângulo em que a hipotenusa desse triângulo é a resultante. Dessa maneira, eu descubro o valor da resultante aqui, ó, usando o chamado Teorema de Pitágoras, que é um velho conhecido nosso, né? Mas há um caso muito particular que a UERJ gosta que apareça de vez em quando, então vale a pena dar destaque aqui para vocês. É o caso em que eu tenho duas forças de mesmo valor, então essa força e essa aqui tem o mesmo valor, e o ângulo entre elas vale 120 graus. Se eu aplicar a regra do paralelogramo, em que a resultante é essa diagonal que sai da origem das duas forças, você vai observar que nós passamos a ter a seguinte situação. Como o ângulo aqui era de 120 graus, e a resultante cortou esse ângulo ao meio, então eu tenho 60
60 graus. Evidentemente, aqui em cima eu tenho 60 também. Logo, essa figura que aparece aqui em cima, ou essa que aparece aqui embaixo, tanto faz, vem a ser um triângulo equilátero. Vou repetir, um triângulo equilátero. Eu estou dizendo que os três lados têm valores iguais. Então, essa força é um lado, essa força aqui, né, ou essa, é o outro lado. A terceira força, que é a resultante, tem o mesmo valor delas. Portanto, sempre que eu tiver duas forças de valores iguais, formando 120 graus, não é para perder tempo. A resultante vai ficar no meio das forças e vai ter o mesmo valor delas. Vou repetir. Sempre que eu tiver duas forças de valores iguais, formando 120 graus, a resultante vai ficar no meio e com o mesmo valor dessas forças.